continuidade aos trabalhos, convidamos que retorne à mesa a professora doutora Marilza Vieira Cunha Rude, vice-reitora da Unesp, e o senhor Marcos Monte, presidente da Associação Paulista de Municípios. Neste momento, a condução dos trabalhos está a cargo da professora doutora Marilza Vieira Cunha Rude. Bom, eu gostaria inicialmente de agradecer aos palestrantes. É um conhecimento que eu diria, inclusive, para mim, é muita coisa nova sendo apresentada. Mas me parece que a coisa mais importante, talvez, seja o seguinte, dizer para vocês. Primeiro, o seguinte, todas essas palestras, todo esse conhecimento que foi mostrado, já está no nosso site, www.unesp.br. Tem um banner do lado direito que está escrito assim, presença da Unesp no interior paulista. E lá vocês podem clicar e tem todas essas apresentações com esse conhecimento. A outra coisa para dizer é o seguinte, nós procuramos, neste evento, trazer para vocês o que nós temos. Não é que seja só isso, mas coisas que nós achamos que seriam importantes para os nossos municípios sérios. Mas aí, Marcos, a gente está assim, absolutamente aberto para que esses projetos, eles são desenvolvidos, por exemplo, de Prudente, que o César coordena, lá em Prudente. Mas, se, de repente, Bauru quer fazer isso, ou São Manuel quer fazer isso, como é que nós poderíamos trazer esse conhecimento que existe na Unesp para outros municípios? Porque, muitas vezes, os projetos de extensão que são desenvolvidos, sei lá, em Bauru, eles são muito diferentes dos de Botucatu, de Rio Preto, né? Então, como é que nós traríamos um conhecimento que é importante para determinados municípios? Não são só esses projetos. Nós trouxemos aqueles que nós entendemos como do impacto imediato nos municípios. Mas existem inúmeros outros e a gente está absolutamente aberto para isso. Uma das coisas que me pareceu importante de nós discutirmos seriam essas possibilidades aí nos cursinhos pré-universitários, nós já conversamos sobre isso, como nós podemos ampliar essa parceria. A parceria com cidades irmãs, porque isso nós temos visto muito no exterior, que isso é algo importante para a cidade, porque significa troca de experiências, troca de mobilidade de alunos, tudo isso, né? O conhecimento que nós temos do impacto aí social de várias áreas, mas o impacto da universidade, e assim, nós trouxemos o conhecimento, entendendo que ele tem um impacto nos municípios, mas o que nós gostaríamos muito de ouvir é assim, o que os municípios têm de problemas e como é que nós traríamos isso. Se nós não tivermos esse conhecimento na universidade, como é que nós podemos desenvolver este conhecimento, porque essa seria uma demanda importante para a nossa universidade. Então, eu vou... Não sei se a Maria Ângela quer falar mais alguma coisa. Não, é só... Gostaria, eu, professora Marilza, professor Durigan, todos os diretores aqui, nós estamos abertos a uma interação dialógica, como nós iniciamos. Eu sei que o tempo é muito curto, né? Nós fizemos um grande esforço para que sobrasse um tempo para que vocês se manifestassem, né? Então, acho que é o momento de vocês se pronunciarem e da gente tentar fazer, nesse curto tempo ainda que nos resta, uma conversa. Mas, mesmo assim, a professora Marilza vai estar aqui à tarde, após o almoço, eu também, e nós podemos atendê-los de forma menos formal, estamos disponíveis, não é? Bom, não sei se você quer falar alguma coisa, deixa eu... Só um detalhe aqui, olha, o professor falou que todo mundo quer chuva, a gente quer sim, mas chuva mansa, por favor, viu? Sem tempestade que só acaba com a cidade. Isso é verdade, a gente vê isso, né? Bom, coloco aí para... Eu gostaria só de fazer um anúncio em nome do prefeito de Assis, né? Ele não pôde estar presente por estar, neste momento, envolvido com a inauguração de um grande evento da a Feira Agroindustrial da cidade e região. Agradeço o convite, né, e gostaria muito de estar presente neste evento.
Fale, professor. Bom dia para todas, bom dia para todos. Meu nome é Cido Sério, sou prefeito de Araçatuba, estou aqui com o secretário da Saúde. Nós já temos uma parceria muito boa com a Unesp, mas me interessou muito. A professora já deu alguns caminhos, mas eu queria fazer uma sugestão. Por exemplo, prefeito atua em todas essas áreas. Meio ambiente, todas, não sei, tem algum que você não está lá, Rodrigo, que está... Bom, o que eu achei interessante, principalmente a questão do mapa georreferenciado aí sobre a questão social, para nós que implantamos o SUAS, por exemplo, na minha cidade tem algumas experiências interessantes. O furto famélico ele quase que desapareceu com a implantação com a firmeza do CREAS, com os CRAS nos bairros, entendeu? Então, tem assim algumas coisas interessantes, que eu sei que não é diferente em outros municípios, a gente conversa e a atuada é mais ou menos parecido. Mas a minha sugestão, que tem é a questão do cursinho, que é interessantíssima, mas, assim, se a gente pudesse discutir lá, na cidade, entendeu? Por exemplo, eu estou aqui, eu e o secretário da Saúde, mas não está aqui o secretário do Meio Ambiente, que tem um baita trabalho nessa coisa de recuperação de mananciais, que está preocupado com isso. A minha cidade, por exemplo, nós conseguimos resolver. Nós não tivemos o problema da crise, porque a gente foi buscar água no Tietê e fizemos lá, fomos inventando. Quando o Tietê secou, nós fizemos a captação de água flutuante. Então, enquanto tiver alguma água no Tietê, eu busco, porque a balsa vai onde a água está. Só se acabar toda que, em tese, a cidade terá problema, né? E tem o nosso principal, o Ribeirão, que é o Baguaçu, que esse passa por várias cidades. Então, você veja, aí o interesse, presidente, ele muda, porque eu tenho que mobilizar Birigui, Braúna, Coroados. Sim, a gente trata no Comitê de Bacias, mas é que é diferente a relação do rio, vou chamá-lo de rio, é um riacho, é um córrego, né? Para cada uma das cidades. Porque, por exemplo, para Araçatuba ele é importantíssimo porque a gente tirava 80% da água dele. Agora, como a gente busca no Tietê, a gente impacta menos. Mas ele não fornece água para outra cidade. Ok? Então, o diálogo ele é diferente. Eu penso que trazer a Unesp para um debate desse, por exemplo, a recuperação desse seria fantástico. Agora, não é a temática dos meus queridos diretores que estão aqui, Marcos e João. Né? João é da odontologia, Marcos é da veterinária. Os dois já são parceiros, a gente já faz coisas, já ajudam muito a cidade, fazemos coisas bacanas juntos. Aí, eu penso que era a gente construir a interação para essas outras especialidades, direi assim, e como é que a gente faz para combinar a parceria com alguém que fica em Prudente ou em Araraquara, não sei, Bauru, né? Essa que é a minha, que eu penso que seria uma questão que nos colocaria em condições de usar melhor esse serviço, não, de realizar uma parceria mais global. Então, essa é uma boa pergunta, eu acho que é uma excelente colocação, e a resposta é a seguinte: entrar em contato com a Pró-Reitoria de Extensão, e nós vamos mobilizar os docentes nas diferentes unidades com as competências necessárias. Então, se o senhor deseja lá trabalhar a questão de proteção aos mananciais, no Comitê de Bacias, nós temos diversos professores na universidade que hoje atuam muito integralmente em Comitê de Bacias, com uma experiência enorme na metodologia de avaliação dos projetos. Tal. O professor César pode falar melhor do que eu isso, porque ele é um dos integrantes. Existem vários professores nossos que são integrantes. E vão com os alunos de graduação, de pós-graduação, trabalhar as questões. Então, se o senhor desejar que nós façamos isso lá com o meio ambiente, é só nos contatar e nós organizamos a equipe, assim como todos os demais. Só me permite que, para eu não ser injusto com meus diretores que estão aqui, a nossa veterinária tem 20 anos. O impacto em vida animal, inclusive no nosso zoológico, que teve muitos problemas, a Unesp foi fantástica. A FOA, que é referência no mundo, né, a nossa lá, Araçatuba, todas, mas
Então, dizer que essa já vale a pena. Se tivesse só essa, para mim, já estava muito bom. Mas, se é possível ter outras, nós entraremos em contato e levaremos vocês para lá para a gente construir essas parcerias. E nesse ensejo, nós explicamos com a equipe, fazemos o convênio junto com a Arex, com o apoio da Arex, e formamos as equipes multidisciplinares para atendimento dos municípios. Tem o Eduardo e o... Fale. Du. O Du que não chama Eduardo, né? Bom dia a todos, né? É uma satisfação muito grande estar aqui, enquanto poder público, interagindo com a universidade. A gente sabe do peso fundamental que tem a universidade no mundo, mas principalmente nas cidades. E a cidade de Rio Claro, isso é primordial. Nós temos aqui, nós já conversamos com a professora Marilza, né, numa visita que ela esteve à nossa cidade, como também aqui com o Cláudio, com o diretor, com a Unesp, de uma forma geral, porque nós temos, eu queria transpassar isso para a universidade como um todo, porque nós temos em Rio Claro uma floresta estadual de eucalipto de 980 alqueires, né, e até no meu governo nós criamos um departamento de manejo florestal, né, para estar auxiliando na floresta, tomando conta da floresta, porque o Estado, infelizmente, não faz isso, né? O Estado nem no cuidar aí de nada, só simplesmente que tem aí alguns guardas que tomam contas, mas nos incêndios e no seu patrimônio é muito pouca a atuação do Estado. E nós não podemos jogar fora, né, o pulmão verde de Rio Claro, né, uma floresta desse tipo. E o próprio campus da Unesp, de 50 alqueires, ele está dentro da floresta, era área da floresta, que agora nós conseguimos, ainda um trabalho intenso, passar do governo do Estado, né, para a própria Unesp, dentro do nosso mandato. A gente ficou muito contente de ter participado dentro dessa atuação. Então, não adianta a gente querer projetos maravilhosos, né, incorporar no orçamento, que nós sabemos que isso vai ser muito difícil. Agora, o que eu gostaria de sugerir, né, estou já começando essa discussão, na sexta-feira, muito provavelmente, a gente vai estar lá com o reitor também, gostaria que ele estivesse presente aqui nesse ato, né, para quê? Para que a Unesp entre para dentro da floresta, que a Unesp ocupe a floresta do lado científico, que dê aula dentro da floresta, que tenha curso dentro da floresta, que tenha vida dentro da floresta, porque é só dessa forma, a prefeitura auxiliando no seu manejo, né, e a universidade na questão científica, é que nós vamos poder deixar e não perder uma floresta de 980 alqueires de eucaliptos, que é a única no mundo, né, que tem... E não existe isso. Temos um museu lá de mais de 100 anos, que vai completar 100 anos, que é o Museu do Eucalipto, dentro do município, que é remanescente aí da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, né, que é na questão do uso do manejo da madeira. Então, é isso que eu gostaria, que é eu já tenho falado isso há muito tempo, eu estou com 6 anos e meio de governo, nós não conseguimos isso ainda, mas eu queria que a universidade tivesse esse papel fundamental na extensão, e não só da extensão, mas estivesse lá dentro, né? A gente vê faculdades que nem Botucatu, onde tem a medicina, e em Araraquara, né? Enfim, que tem, da extensão universitária, vai de encontro à comunidade. Mas os cursos, que são fantásticos, que tem na Unesp de Rio Claro, eles fazem pouco esse papel na questão universitária, na extensão com a cidade de Rio Claro. E eu acho que essa é uma forma da Unesp estar contribuindo muito com o município, cuidar da parte científica da nossa floresta. É isso. Eu fico sempre entusiasmada quando você fala, né? A gente conversou lá, mas eu, inclusive, quando voltei de Rio Claro, essa era uma, sabe? Fiquei assim, puxa, 980 alqueires de eucalipto, e nós estamos dentro disso aí. A Unesp tem que se apoderar disto no sentido científico da coisa. Então, esse eu acho que é um projeto, e a nossa ideia é essa. Porque nós temos vários projetos de extensão que são assim, é o docente que tem um conhecimento e ele vai lá e leva aquilo para a comunidade. Mas nós temos pouca, não sei se é pouca demanda, mas pouca coisa que nos chega assim, de necessidade do município que nós podemos incorporar. Então, eu entendo que essa talvez, Maria, já seja uma coisa da gente mudar um pouquinho o foco nosso da extensão, de termos coisas que são demandas dos municípios para nós. Acho que é uma forma bastante diferente, bastante nova disso, mas me agrada muito isso.
Eduardo, você tinha pedido? Eu só queria complementar. Olha, nós temos vários projetos de extensão de cuidado com floresta. Inclusive, em Botucatu, nós temos o curso Engenharia Florestal. Em Jabuticabal, nós temos uma fazenda, que é uma floresta, que eles cultivam sementes. Eles têm uma coleção de mais de 150 espécies de pau-brasil. E eles ensinam as escolas a como cuidar da floresta. Então, não é só Jaboticabal, mas tem Botucatu, tem outros lugares que poderiam ajudá-lo. Então, nós vamos fazer o seguinte: o senhor entra em contato com a Proex, a gente forma a equipe, junto com o Rio Claro, e nós vamos atender a sua demanda. Sem dúvida. É isso que a gente gostaria. Não é só questão técnica, é física. Física, entendeu? isso. Porque a gente está vendo aquilo degradar, aquilo sumir, aquilo acabar, os prédios caindo, tudo sumindo. Entende? E a história vai se jogando fora. E a universidade presente fisicamente, isso com esses contatos que tem com outros cursos que podem estar colaborando, junto aí com os departamentos que tem em Rio Claro, para que assumam mesmo, né? Que nem a professora Marisa falou, é real isso, nós temos essa necessidade, nós precisamos, é a estrutura do Estado, a estrutura da universidade para preservar realmente alguma coisa que é muito presente na questão do meio ambiente. Só dentro dessa floresta nós conseguimos a recuperação do rio com tratamento de esgoto de 40, que passa pela floresta, de 43 quilômetros de extensão. Então, a questão do meio ambiente é muito presente, mas é a estrutura, né? O corpo, o recurso, e que nem conversando aqui com o diretor, com o Cláudio, ele falou, daqui a pouco nós temos os próprios alunos podendo fazer esse trabalho de catalogar, de estar fazendo, de estar mexendo, que é necessidade. Porque, de repente, a floresta estadual tem 6 funcionários, 4 no escritório e 2 para fazer o manejo. Se a prefeitura não entrasse, acabava a floresta. Eu acho que naquele dia lá em Rio Claro também eu falei, porque uma coisa em Araçatuba que me encanta muitíssimo. Acho que nós teríamos que criar no estado, no interior do estado de São Paulo, e acho que essa talvez seja uma missão diferente, são museus diferentes. Eu vejo lá em Araçatuba aquele museu do gado Nelore, para mim é algo fantástico. Não sei se a gente tem recurso para assumir aquilo lá, talvez a gente não tenha. Mas a gente devia achar jeito de, se tem essa lei do bem aí, quem sabe achar alguma coisa. Porque tem o gado Nelore, vamos dizer assim, a matriz inicial está lá empalhado. Todos os prêmios, tudo que... Sabe? Então, é algo... Só tem lá, não tem outro lugar. Não vai ter Museu do Gado Nelore aqui na Avenida Paulista, né? Como não vai ter um museu do eucalipto, uma floresta, que não seja no interior do estado de São Paulo, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com isso. Eduardo. É uma sugestão de como encaminhar, né? Nós temos, muito provavelmente, as prefeituras têm demandas semelhantes, por exemplo, em cada uma das áreas, saúde, água. Se a gente fizer uma reunião com cada prefeitura, a gente não aguenta. Não aguenta, não vamos Como dar nós conta. temos uma infraestrutura de videoconferência que abrange todas as cidades, é possível a gente fazer reuniões setoriais, né? Então, vamos pensar, olha, aqui a gente identifica várias intervenções no SUS, né? Nós temos vários parceiros, né? O Bovo acabou de apresentar isso, né? Eu acho que a gente poderia fazer uma reunião temática, por exemplo, SUS, a interação SUS da Unesp com as prefeituras, e fazer uma videoconferência, né? Aí contemplaria a possibilidade das equipes das prefeituras participarem, né? Fazer isso de uma forma setorial. Eu acho que dá para fazer, vamos chamar assim de workshops, né? Workshops workshops, né? Temáticos com prefeitura. Eu acho que dá para fazer isso. Por exemplo, né? Só para citar os casos de pós-graduação, nós temos várias demandas para tentar implantar formação, ou especialização, ou mestrado com prefeituras, né? Isso é uma coisa que a gente consegue conversar em conjunto, né? Se a gente ficar prefeitura por prefeitura, né, a gente vai levar muito tempo para conseguir amarrar. Se a gente fizer demandas conjuntas via esse workshop virtual, eu acho que a gente consegue, sim. Nós temos um sistema de videoconferência excelente, funciona muito bem, né? Então, acho que nós poderíamos convidar as prefeituras para
organizar os temas e fazer esses encontros. Acho que sim, isso talvez, Marcos, pudesse ser via Associação Paulista de Municípios para organizar isso, e aí os prefeitos iriam nas nossas unidades, que nós temos as salas de videoconferência que estão lá, não os prefeitos, mas a equipe de cada tema. Acho que a ideia é muito interessante, Eduardo. Rodrigo? O Caco. Não, pode falar. Não, vou ser bem breve, na verdade, o campus de Bauru é maravilhoso, é grande parceiro da cidade. Lá em Bauru, inclusive, eu que estou devendo para a Unesp, porque a gente se comprometeu a fazer alguns investimentos em conjunto, né, principalmente na iluminação pública. Mas eu acho que tem algumas coisas da universidade que é importante a gente dizer, e, pelo menos eu que estou terminando meu mandato agora, acaba o ano que vem, o que a gente percebe é que, às vezes, a universidade, enfim, todos os professores são cheios de atribuições, existe uma demanda interna também muito pesada, mas, às vezes, a gente percebe que existe o mundo da Unesp e o mundo da cidade, e às vezes, não existe todo esse diálogo. Não estou dizendo o diálogo meu com a direção da Unesp de Bauru, que é muito bom, mas eu percebo que, às vezes, a gente não fica nem sabendo das coisas que acontecem dentro do mundo Unesp. O aluno, às vezes, da Unesp é um aluno diferenciado. Não é igual ao aluno de uma faculdade particular. O aluno da faculdade particular lá da cidade, lá a gente tem mais 15 particulares, é um aluno que é mais da cidade, diferente do aluno da Unesp que vem de fora, que chega e que vai alugar uma casa, que vai... Enfim, e a gente percebe um distanciamento entre esse público da Unesp, o aluno da Unesp, o mundo da Unesp e o mundo da cidade. E eu acho que precisava, talvez, a Unesp começar a perceber isso de maneira mais clara. Existem trabalhos maravilhosos de alunos da própria universidade lá da minha cidade que eu não sei, que eu não conheço e que eu, com certeza, não vou conhecer. E que talvez a cidade, às vezes, poderia se apropriar desses trabalhos, se apropriar num bom sentido, né, de pegar um estudo, um trabalho que foi feito e colocar ele em prática e interagir um pouco melhor. No mais, eu quero dizer que a Unesp de Bauru é grande parceira da prefeitura, são inúmeros os projetos, inúmeras as ações, mas eu acho que a gente precisa ainda melhorar essa interação. Não é só uma interação de direção de uma prefeitura local, direção de uma universidade. A interação de projetos, dos próprios alunos. O aluno, às vezes, vai morar lá na cidade, fica 4, 5 anos na cidade, vai embora e interagiu muito pouco com a própria cidade. Então, tem as festas da própria Unesp, tem o mundo da Unesp, que, às vezes, não se dialoga com o resto da cidade. Acho que é importante a Unesp ter um olhar um pouco mais profundo em relação a isso. Você tem sugestão de como? Não, vou dar um exemplo. A Prefeitura de Bauru contrata muitos estagiários. E eu não tenho quase nenhum estagiário da Unesp. E estágio remunerado. É um exemplo muito simples. Eu consigo estagiários de tudo quanto é universidade privada de lá, e eu não consigo estagiário da própria Unesp. Então, assim, talvez seja até por causa do formato do curso, enfim, o aluno fica mais tempo dentro da universidade, mas a gente sente falta de uma interação um pouco melhor. E eu quero cumprimentar, inclusive, a Unesp por ter permitido esse diálogo. Eu estou saindo, mas eu acho assim, façam mais vezes exercícios como esse. Inclusive, daqui um ano, vai ter novos prefeitos, chamem esses prefeitos de novo para conversar, porque eu acho que é importante isso. Não estou reclamando do diálogo que eu tenho com a direção da universidade, mas eu acho que tem professores fazendo trabalhos maravilhosos e que as cidades não ficam sabendo. Da mesma forma como poderia ter uma interação maior de coisas das prefeituras com a Unesp, que também isso não acontece. Caco? Desculpe chamá-lo de Caco. Pode ser, professor. É um problema da cidade. É um problema da cidade. Eu queria propor também que se montasse um conselho municipal de prefeitos, gestores, que fosse permanente, em diálogo constante com a Unesp, para identificar as nossas necessidades enquanto prefeitura e também o que a Unesp pode oferecer. E, nessa linha, criar um banco de projetos nesse mesmo diálogo. O que a Unesp pode oferecer e quais são as necessidades da prefeitura, que hoje, atualmente, o prefeito, além da preocupação que já existe, tem cumpridor de mandatos judiciais, principalmente de vaga de creche,
e medicamentos. Então, acho que teria esse foco principal no ponto das necessidades que é comum. Eu vejo aqui, por exemplo, que tem engenharia cartográfica. Às vezes o prefeito não tem dinheiro para pagar o levantamento topográfico, fazer uma creche, que podia ter um padrão unespiano de creche, que a gente poderia estar usando sem precisar contratar esse serviço de terceiros. Então, ter esse banco de projetos e um conselho permanente de gestor público. Não só o prefeito, como o Rodrigo disse, está muito mais agora pensando em sair e fazer sucessor e deixar esse legado para os próximos prefeitos. Então, eram essas duas sugestões, um banco de projeto e o conselho permanente, um fórum permanente de diálogo. Marcos, você acha que isto aí nós podíamos criar junto com a Associação Paulista de Municípios? Tá joia, tá bom. Sérgio não, imagine. Alexandre, eu falei, ué, cadê o Serginho? No sentido do que o Rodrigo comentou, nós temos uma dificuldade muito grande nesse diálogo, realmente, porque, assim como o Bauru tem com a Unesp, nós temos com a Prefeitura de Rio Claro uma parceria muito boa. Eu não sei como resolver esse problema, a gente tem tentado, de várias maneiras, fazer com que tudo que é feito na instituição seja passado, pelo menos, para o município. Mas existe uma barreira muito grande na imprensa, né? E aí eu não sei se as prefeituras também poderiam atuar como parceiras, né, na divulgação. Por exemplo, nós tivemos agora o Congresso de Extensão Universitária, que é a raiz disso tudo que nós estamos falando aqui. Não saiu uma linha. Por mais que nós tivéssemos enviado para a TV regional, para a TV local, para os jornais da cidade, né, feito, inclusive, o texto, né, isso sai no dia do evento, né, quando o evento já está ocorrendo e não vai ninguém, né? Então, é uma coisa que não sei como penetrar. Sai uma notícia que morreu um aluno em Bauru, isso sai, né? O que é ruim sai, porque vende. Mas o que é bom, por mais que a gente alimente, não sai. Então, era importante também que essa parceria com as prefeituras, que têm, inclusive, as suas próprias mídias, né, que se a gente pudesse enviar para a prefeitura, e a prefeitura ajuda a divulgar. Porque se for depender só da imprensa, não interessa qual imprensa é, ela não divulga. Ela é bastante seletiva. Obrigado. Bem-vindo ao nosso mundo, professor. Nós, prefeitos, realizamos muitas coisas boas, importantes, e ninguém divulga. A desgraça, com certeza, sempre está na pauta da imprensa televisiva, jornalística. O nosso mundo é bem esse. Então, essa angústia é a nossa também. Eu já estou nesse mundo há muito tempo, né? 30 e tantos anos. Eu só quis colocar, em função do que o nosso jovem prefeito de Bauru colocou, porque existe um esforço, né? Assim como vocês também fazem, né? Mas eu não sei como atingir, de fato não sei. Mesmo quando a gente faz casa aberta, venha nos conhecer, e uma série de eventos internos, não sai. A gente sempre diz que a gente é ruim de divulgação, é ruim de marketing. Não sei o que é, mas talvez a gente não saiba mesmo fazer essas coisas. Mas eu acho que é importante. Você... Não. Não. Paz. Eu tenho. Professora Marisa, professora Mariângela, o prefeito de Bauru, Rodrigo, tocou um ponto que eu acho que é importante. Eu acho que, paradoxalmente, a gente tem relações institucionais, especialmente da direção das várias unidades, com a Unesp, com as prefeituras, que eu acho que elas estão bem. O que eu noto, eu acho que eles esboçam um sentimento, que eu acho que é uma coisa complicada, e que eu noto em Botucatu, eu não sei se em outras unidades, mas eu acho que isso é uma coisa que existe. O estudante ele está cada vez mais... ele está cada vez mais isolado da cidade que ele vive. O papel dele, ele vai até a universidade, volta, se relaciona com os colegas, mas essa questão com a cidade, eu acho que é muito complicada. Se você perguntar para um aluno da Unesp onde fica a Rua Amando hoje, eu garanto que
uma boa porcentagem deles não vai saber onde é Rua Amanda, porque eles ficam todos no Jardim Paraíso. E aí eu acho que a extensão tem um papel nisso, é óbvio que tem, né? Eu acho que uma coisa está muito ligada à outra, mas a gente tem que pensar dentro da universidade como é que a gente faz para que o relacionamento não só dos estudantes, mas eu acho que dos próprios docentes, ele perpasse isso muito mais claramente com a cidade. Eu tive participando agora de uma coisa que eu considero super importante para a cidade, que é a discussão do plano diretor de Botucatu, e a participação da Unesp como instituição e dos alunos e dos professores nessa discussão, ela foi mínima. Então, acho que isso é uma questão preocupante que a gente tem que discutir dentro da universidade e junto com a prefeitura para a gente fazer com que, além dessas relações institucionais, a gente aproxime de uma outra maneira, também de uma maneira no dia a dia mesmo. Não sei como que a gente pode fazer isso, mas acho que é uma preocupação que tem que ser pontuada. Eu acho que esse talvez seja uma das coisas mais... Elas são sutis, mas elas são de extrema importância, porque acho que você colocou direito. Quer dizer, a hora que você conversa, você com os diretores de Bauru, tranquilo, né? Mas a hora que está lá embaixo, isso realmente está acontecendo, né, País? Acho que... Só fala o seu nome de novo. É Vitor. Vitor. Boa tarde, eu queria fazer um questionamento mais pontual. Neste momento, estou desenvolvendo na secretaria um projeto dos cursinhos pré-vestibulares, e calhou de eu vir aqui hoje e conhecer como um programa de extensão da Unesp. Um questionamento que eu tenho é quanto à Bolsa Auxílio. Hoje, qualquer custo, qualquer gasto para a prefeitura, o prefeito sempre deixa em segundo plano, dando prioridade para a folha de pagamentos e outras coisas. Existe a possibilidade, isso é flexível, de ter uma conversa quanto à Bolsa Auxílio? Porque, ao meu ver, eu tenho experiências com outros programas de qualificação que exigem a Bolsa Auxílio. Muitos alunos cursam o programa para receber a Bolsa Auxílio, não no sentido de adquirir conhecimento. E, a partir do momento que a gente tem essa exigência e a gente deixa de implementar o programa por essa exigência, o aluno pode acabar perdendo duas vezes, por não estar cursando o cursinho pré-vestibular e por ter que pagar um cursinho pré-vestibular particular. Então, assim, poderíamos conversar sobre isso? Vitor, eu acho que, na hora de falar, talvez a gente ache que todo mundo já está sabendo. Quando nós chamamos o aluno, é o aluno professor, tá? Não é o aluno que está assistindo, que é aluno do cursinho. É o aluno da Unesp que é professor do cursinho. Perfeito. Então, tá bom. Tá? Então, é esse aluno que recebe uma bolsa de R$ 400 por mês para ministrar as aulas para os alunos aí de São Vicente, por exemplo. Tá? Tá bom. Obrigado. Então, é uma sala de aula ou duas salas de aula que tem um custo determinado, dependendo do número de matérias. Mas é isto. Tá? Mas a gente está absolutamente aberto para conversar. Os resultados nossos têm sido fantásticos. Mais de 50% dos alunos dos cursinhos, em geral, da Unesp, estão entrando em faculdades, sejam elas públicas ou privadas, mas estão crescendo. E estão passando em concurso público. O que significa o seguinte, nós elevamos o conhecimento desse grupo de alunos, né? Então, o que você precisar lá, mas é o pagamento do aluno da Unesp que é professor no cursinho. Ficou mais fácil agora. Agora ficou mais fácil, tá bom. Vitor, lá é o cursinho Caiçara, que atende São Vicente. Então, se você quiser conversar comigo, depois a gente pode trabalhar isso. Tá? Com certeza. Aumento de vagas, alguma coisa assim. Tá bom? Quem mais? Acho que não temos mais inscritos. Marcos, eu acho que... Não sei se você quer falar. Eu gostaria de encerrar, dizer que nós temos aí uma demanda para frente. Acho que foram deixadas várias tarefas, né, Marcos? Vamos ter que conversar mais para continuar essas negociações, continuar essas conversas. Eu acho que tiveram várias sugestões importantes. Nós vamos continuar isso, vamos colocar as nossas salas de videoconferência para a gente agilizar várias dessas demandas. Eu gostaria de, nesse momento, encerrando, agradecer muito
a uma equipe organizadora que fez assim, um trabalho, eu diria, de formiguinha, extremamente importante para que esse evento acontecesse. Então, foram pessoas que organizaram o café da manhã, que ficaram lá na portaria recebendo vocês, né? Que organizaram essa pasta, sacola da Unesp, né? Enfim, que enviaram os e-mails junto com a APM para os nossos prefeitos. E agradecer muito os prefeitos e as nossas prefeituras, que muitas vezes não puderam estar aqui presentes, mas que enviaram pessoas. E dizer, Marcos, nós vamos ter que nos aproximar mais e trabalhar mais, né? A continuar o trabalho. E agradecer muitíssimo vocês, aquilo que a professora Maria Ângela falou. Nós duas, o professor Júlio se desculpa, ele tinha uma consulta médica e se ausentou por isso, mas tanto eu quanto a professora Maria Ângela, a gente vai sair para almoçar e volta em seguida, e a gente sempre almoça por aqui, por perto. Nós vamos estar aqui no 12º andar, então estaremos à disposição, se vocês tiverem alguma conversa, alguma coisa a mais para a gente poder conversar. E, Marcos, mais uma vez, muito obrigada da participação da Associação Paulista de